Então, boa noite. Ah, quantos rostinhos bonitos que eu tô vendo aqui. Muito bom ver vocês, ainda aqui à distância. Então, para quem não me conhece, eu sou Desirê Mello. Eu sou vamos dizer assim, uma das idealizadoras, porque hoje eu acho que a residência é tão nossa. O motivo dela existir é muito mais um motivo coletivo do que individual. Então eu me coloco assim, que eu sou uma das idealizadoras, que lá em 2022, ainda quando eu era professora na Unicentro, me propus a investigar o que é o processo de criação. E aí, na época, me pareceu que criar a residência artística fosse uma ótima saída, porque eu poderia pessoalmente estabelecer na minha agenda um momento para que eu pudesse criar enquanto artista e, ao mesmo tempo, convidar outros artistas para estar comigo nesse momento e, ainda assim, desenvolver uma pesquisa-ação, que seria aprender sobre criar criando. E eu acho assim bem bonito esse projeto, porque ele nasceu de uma vontade que depois imediatamente se reconheceu que é uma vontade muito coletiva de aprender a criar criando e de estabelecer um horário fixo, né, nas nossas agendas como prioridade o processo de criação. A minha fala hoje, assim, é um recorte dentro desse processo que foi a criação da residência artística, mas observando assim como que surgiu o caderno de artista na residência. Eu não tenho nenhuma pretensão assim de fazer nada acadêmico, assim. Eu acho que um dos privilégios que eu tenho hoje, por estar fora da academia, não estou mais professora, me permite isso. Então me sinto bem à vontade assim para falar com vocês de uma forma bem informal e bem pessoal, assim. Eu acho que duas coisas me chamam muita atenção no caderno de artistas. E essas duas coisas, elas surgiram em momentos bem diferentes. Primeiro, assim, eu tenho uma certa obsessão, assim como a Eli, e acho que é uma coisa que a gente compartilha muito nós duas, uma obsessão por caderno. Qualquer coisa que eu faço na minha vida, assim, eu tenho um caderno, e esse caderno, ele nunca finaliza, sabe? Eu tenho uma obsessão assim, de se eu inicio um trabalho, eu preciso de um caderno. E se eu mudo meu estado de humor, eu preciso trocar o caderno. Então eu tenho uma gaveta aqui cheia de 10 cadernos e todos assim, embaralhados. Mas o caderno, para mim, sempre foi uma maneira de eu conseguir dialogar comigo mesma. Isso já na adolescência era uma forma de eu exteriorizar meus pensamentos e conseguir visualizar, né, o que estava passando por mim. E além disso, eu sempre gostei de revisitar esses cadernos, então por isso que até hoje eu guardo todos eles, assim, nossa, e é realmente um túnel do tempo. Então isso era uma coisa na minha vida, cadernos e o desejo, né, de criar as coisas e conversar comigo mesma por meio de cadernos. E aí quando eu comecei a fazer arte, para mim a arte, por um tempo, principalmente no início da minha formação, eu sempre tive muita admiração por artistas que a gente conhece pelos livros. Então, toda visita a um museu que eu estava diante de uma obra que eu conhecia no livro, aquilo sempre me fazia vibrar, sabe? Eu sempre tive aquela sensação, nossa, estou diante da obra. Mas isso não foi por muito tempo, sabe? Chegou um momento, isso assim, quando eu era aluna ainda de arte, que eu comecei a perceber que visitar os museus e as galerias, estar diante das obras, tinha essa coisa, né? Estou diante desse trabalho, mas, sei lá, conforme for passando o tempo e o deslumbre de estar diante de um museu, eu acho que o hábito de visitar exposições, eu comecei a meio que desencantar um pouco com a obra. Até que um dia eu visitei a obra da exposição, eu lembro muito bem, do artista Toulouse-Lautrec.
E quando eu estava nessa exposição, eu estava bem reflexiva, assim, de tipo, nossa, estou diante desse artista, por que isso não me encanta, né? Afinal, ele é um super artista. Eu vi a obra, eu gostava da obra, mas eu não sentia mais aquela coisa, sabe? E aí, de repente, uma parte dessa exposição tinha os esboços. E eu quero compartilhar aqui um que eu achei na internet. Bem rapidinho com vocês. Não sei se vocês estão vendo aqui. Eu não estou vendo vocês, se alguém... Eu vou deduzir que estão vendo. Não, assim, estamos vendo. Quando eu estava diante dos esboços, eu vou passar. Eu comecei a ficar assim, realmente obcecada por essa ideia de você estar diante de uma obra em processo, de você conseguir perceber o pensamento do artista. Então, para mim, aquilo que é obra de arte com A maiúsculo não vibrava tanto mais. De modo contrário, o caderno do Toulouse-Lautrec, quando eu vi aquelas folhas e as anotações dele, a caligrafia, as manchas, a borracha, as marcas de mão, a sujeira, aquilo para mim assim me despertou uma coisa que até hoje, falando para vocês, me arrepia, assim, cara, como que é impressionante estar diante do pensamento do artista. Então, para além da obra de arte, que também é muito, muito, muito especial, mas que especial é você estar diante de um fragmento, de um pensamento que estava em ação. E eu acho porque, como o caderno sempre foi muito presente na minha vida, eu fiquei imaginando assim, nossa, cara, eu estou diante de um fragmento do pensamento desse artista. Eu consigo, inclusive, imaginar ele pensando e fazendo. E essa exposição, que foi em São Paulo, eu não lembro o nome da exposição, ela era, assim, repleta de cadernos e anotações. Aquilo pra mim, assim, foi esse uau, isso é muito chocante. E aí, conversando com colegas que foram viajar para ver essa exposição, muita gente falou, ai, nem tinha obra, só tinha rascunhos. Eu falei, nossa, gente, mas os rascunhos, dava pra ver o cara. Não a obra lá acabada, mas o cara lá, o pensamento dele em ação. Aí, um tempo depois, eu tive a oportunidade de ver, também em São Paulo, a exposição do Salvador Dalí. Da mesma forma, eu acho que porque é muito mais fácil trazer esses tipos de trabalho para circulação internacional, e eu imagino que seja uma exposição também barata para se fazer nesse sistema de circulação. Geralmente essas obras que vêm para o Brasil, elas têm as obras, mas tem muitos anotações, blocos, cadernos, diários e esboços. E que às vezes as pessoas criticam. Mas para mim, de novo, quando eu estava diante dessa ilustração, a letra e o esboço e a borracha, o lápis, de novo eu estava assim, caraca! E principalmente quando você conseguir identificar qual é a obra que estava se fazendo menção. Então, como que aquele artista pensa, como que ele traça, como que ele faz todo esse processo. E aí, por fim, teve uma outra exposição no mesmo espaço, se não me engano, que é o Tomiotaki, da Frida Kahlo, que tem o diário dela. Do mesmo jeitinho, um monte de gente falando, é da Frida Kahlo, mas nem tem muitas obras, só tem seus cadernos, esboços e roupas. E eu tava ali, caraca, isso aqui realmente é muito especial. E aí eu fiquei isso pra mim, né, assim, pra vida depois disso. Como que pra mim, na arte, para além da obra, um processo pra mim era muito vibrante. E aí, eu comecei a refletir mais intencionalmente na minha prática enquanto artista pesquisadora, como eu poderia também trazer esse pensamento, que é o caderno, esse fragmento do pensamento, de uma maneira que pudesse dialogar comigo e me ajudar a continuar meus processos criativos. Então eu comecei a pensar mais metodologicamente. Como que o caderno de artista
ele nos permite exteriorizar nossas ideias, então eu verbalizo aquilo que está acontecendo comigo, seja sentimentos, sensações, então eu escrevo lá em forma de diário, mas eu também consigo, às vezes, esboçar algumas imagens que vêm, e aí na residência artística eu vi vários artistas falando assim, imagens que vêm por meio de sonhos, desvaneios, insights, aí você vai lá, rascunha rapidamente. E também como que esse mesmo suporte me permite planejar, então sistematizar quase como uma designer. E aí eu fui trazendo isso para minha prática enquanto pesquisadora. Primeiro, de uma forma bem maluca, assim, post-it, que é uma coisa que eu amo na minha vida, é post-it. Tenho aqui vários. E eu comecei assim, a cada pensamento, ao invés de planificar ele em cadernos, eu comecei a colocar eles igual o design thinking, que é uma área que eles falam, né, de como tornar visual o seu pensamento. Eu comecei a colocar isso na parede, né? Aí eu conseguiria ver meu passado das ideias que inclusive eu nomeava cemitério, que eram as ideias mortas. As ideias que estavam mais pulsantes, as ideias incompletas, e eu conseguia com o post-it ir criando esse mecanismo, né? E posteriormente, desculpa, não é essa, ela é meu sobrinho. Aí depois eu comecei a adicionar imagens que tinham alguma menção forte comigo. Aqui eu estava no processo de construção da metodologia da residência, em que conversavam comigo e que eu podia deitar lá na minha cama e olhar para esse mapa visual e continuar pensando. E até que eu comecei a pensar de uma maneira assim, como usar isso metodologicamente para a residência. Então, para quem participou da residência, sabe que a primeira maneira que isso chegou na residência foi com nossas intervenções na parede. Eu não sei se aqui está prevendo, deixa eu aumentar aqui. Isso aqui foi na primeira edição. Eu convidei todos os artistas a escreverem na parede as suas ideias. E a partir disso, eles poderiam, toda vez que eles ocupassem esse espaço, visualizar isso. Na primeira edição surgiu bem assim, como um modo para ajudar a extrair aquilo que você quer, você joga para o mundo e ali, a partir disso, você continua desenvolvendo paralelamente a obra e a ideia. Uma vez que na residência a gente entende assim que para a obra nascer, a ideia precisa morrer, porque a ideia é o ideal e a obra de arte ela só nasce quando a gente percebe que aquele ideal ele precisa ser abandonado, né? Porque a obra é um diálogo com a realidade, ela não é o ideal daquilo que a gente quer, mas é a realidade respondendo aquilo que a gente quer. E aí eu achei isso muito bonito, assim, de ver a energia que traz a representação do pensamento e a coletividade disso. Eu achei aquilo assim muito mágico. E aí a gente propôs isso na primeira edição, de que a gente pudesse visualizar essa loucura que é o processo de criação por meio de um painel, quase como a investigação forense, onde cada artista tinha uma cor de uma linha. A gente reuniu todos os esboços, as imagens, anotações e criamos esse painel. E foi assim, visualmente um efeito bem interessante, porque mostra realmente a loucura que é um conjunto de ideias em processo. Mas para montar era realmente muito trabalhoso, para desmontar e para unir esse material e para perceber o processo da natureza de cada artista era muito difícil. E aí cada edição a gente foi amadurecendo isso, né? Como a gente pode preservar o registro desse pensamento do artista em ação como um frame, uma fotografia do seu pensamento,
mas ao mesmo tempo o espectador pudesse sentir isso, né? Até que a gente chegou, se não me engano, na segunda edição a gente fez o painel, aí na terceira edição a gente começou com os cadernos dos artistas. E agora não mais em forma desse design thinking, que é um emaranhado de ideias, mas realmente um caderno que você pudesse lá observar o artista e sua obra. Na terceira edição, os cadernos foram expostos separados. Eles eram expostos numa prateleira e aí você tinha a oportunidade de estudar esses cadernos, mas você não tinha um acesso direto com a obra. Aí na quarta edição, a gente decidiu junto com a obra pudesse ser contaminada pelo caderno e o caderno pela obra. E ao mesmo tempo, a figura do artista, né? Para que a gente pudesse ter essa assimetria que a gente fala, que é entre a obra de arte, né? O processo de criação e o artista, entendendo que esses três elementos, eles não são hierárquicos, né? Que a obra não é mais importante que o processo, da mesma forma que o processo não é mais importante que o artista, enfim, eles são assimétricos, eles têm importâncias em movimento iguais. E aí isso a gente gostou desse modo, pessoalmente, enquanto metodologia, e fez isso de uma maneira que a gente foi percebendo assim os artistas, né? Como que eles iam se representando nisso. Peguei aqui 3 imagens só para ilustrar. Só que aí agora quero chegar para finalizar minha fala, para convidar os artistas a comentarem, falarem dos seus relatos também pessoais sobre isso, que é a parte problemática, né, disso. Ui, como eu faço? Saí? Não saí. Saiu. Ai, meu Deus. Saiu. Você saiu. Ela parou de transmitir. Enquanto metodologia, a gente acredita assim que o caderno de artista, ele favorece o artista, como eu falei, para exteriorizar seu pensamento, para a gente visualizar suas ideias. Enquanto grupo, a gente percebe que os artistas conseguem se ver por meio desses cadernos. Enquanto exposição, a gente percebe que o espectador consegue ver ali as entrelinhas. Só que, e para o artista, né? Como que é isso? As primeiras edições a gente teve bastante resistência de alguns artistas que começaram a pensar assim, quanto que fazer um caderno pode colaborar ou não com o meu processo de criação, porque é uma intervenção. Na terceira edição a gente começou a usar essa palavra mesmo, que era uma forma de interromper o processo, acreditando-se que a gente só tem a consciência do que a gente cria porque a gente interrompe. Porque se a gente não interromper, ele é fluido. Então o caderno de artista realmente ele tem uma ideia assim, de interromper o processo para fazer o frame e aí continuar. E aí a gente fica aqui com um problema, né? E aí eu convido os artistas para compartilhar conosco. Até que ponto o caderno de artista ele colabora para você nomear e exteriorizar seu pensamento, e até que ponto essa interrupção morna, sabe? Ele gela o processo. E outra questão que eu coloco para a gente poder debater é até que ponto o caderno de artista ele colabora com a exposição, no sentido de a gente perceber quem é o artista e a sua obra, e até que ponto ele afeta de uma maneira que talvez não fosse tão interessante nesse sentido tradicional da obra de arte, que é isolada. Fico aqui também com esse problema, essa problemática. E eu acho que é isso. Agora eu passo a palavra para ele poder nos ajudar a coordenar essa roda. E daí?
eu apresentei alguns artistas, aí a Michelle, o Márcio também, a Maju, o Thiago, todos eles aqui participaram da residência. Aqui não, mas, né, vamos pensar, né, para a próxima edição aí, ó, 2 professores aí. Mas, assim, a princípio agora a ideia é a gente compartilhar e entender e ouvir o que vocês têm a falar sobre o caderno de artista. Como foi para vocês usar o caderno? Favoreceu ou não? Qual que é o pensamento de vocês em relação? E assim, Pode falar. Falando bem claro, assim, é para tornar polêmico mesmo, que eu sei, assim, conversei com os artistas, né, então a gente sabe como cada um pensa, então eu queria realmente, sim, do jogo honesto, assim, vamos falar a real sobre esse caderno. Ajuda ou não ajuda? Alguém? Boa noite a todos. Para mim, o caderno, dentro da criação e do modo como eu trabalho a minha criação, não posso dizer que ele soma, porque eu tenho uma modo de criar que ele é muito daquele momento. Então, a criação, para mim, ela vem de uma maneira muito súbita. É como se eu recebesse aquela criação e eu coloco ela em prática e é tudo muito rápido. Então, é muito difícil para mim ter um caderno onde eu trabalho com planejamento, por exemplo, estudar texturas, cores. Acho que é muito interessante o caderno para quem curte a forma de criar a partir dessa pesquisa mais minuciosa. Então, acho que é interessante. Mas dentro do processo da residência, dentro da obrigatoriedade, aí também curtia o processo, né? Porque, então, os meus cadernos, eu identifiquei 3 aqui dos meus. O meu processo do caderno, ele vinha muito dentro de colocar ali alguns sentimentos que às vezes eu não colocava na obra, né? Então, vamos supor que o que eu sentia para executar aquela obra era um pouco do que eu escrevia no caderno, ou desenhava, ou ilustrava dentro do que eu estava no processo de criação, né? Então, o caderno, vamos supor, se alguém visse as obras que eu compus durante esses processos e o caderno, ia ver um pouco mais dessa poética sendo contada por meio do caderno, eu acho, sabe? Então, de certa forma, também é interessante poder... Quero dar uma olhada depois neles, que eu não lembro, que eu coloquei nos mais antigos. Mas, assim, aí acaba sendo interessante essa outra forma de externalizar aqueles sentimentos que foram usados para aquela produção, para além da obra. Então, acaba que, apesar de que para o meu processo ele não é algo... necessário, vamos dizer dessa maneira, ele acaba compondo dentro de um registro, para mim. Boa noite a todas, todos, tudo bem? Então, assim, eu participei agora da última edição, da 6ª edição, e o meu trabalho, ele era falar sobre a arte, sobre a durabilidade, quem falava que era arte e que não era arte. Então, para isso, eu, assim, revelando um segredo, na roda de conversa, eu criei um artista. Criei um cantor dos anos 70, do final dos anos 80, o Marcelo, que lançou um disco e sumiu. E então a minha ideia era pegar esse cantor e fazer uma peça como se fosse um tributo a ele e colocar na cabeça das pessoas que ele existia mesmo, assim. Até tá funcionando, a galera tá perguntando pra mim, que tá procurando no Spotify, não tá achando, e daí essas coisas assim. Então, como eu entrei e eu tinha que fazer um caderno, né? A primeira coisa que a pessoa fala, você vai ter que fazer o caderno lá do artista. Eu tive uma ideia de fazer com que já que eu ia fazer um caderno do artista mesmo, então que o meu caderno fosse um caderno do próprio Marcelo, do meu artista. Um caderno que eu encontrei e eu utilizar ele como se fosse o caderno de anotações do Marcelo, e a partir do caderno de anotações eu ia criar o meu espetáculo, e foi o que eu fiz. Então fui no sebo e peguei revistas dos anos 70, de 76, 77, 78,
e fiquei criando esse caderno fictício de anotações. Então, o meu caderno, inclusive ele está aqui, vou pegar ele. Então, o meu caderno do artista, na realidade, não é meu. É do Marcelo, é do artista que eu inventei. Então eu já peguei uma outra camada para essa questão do caderno dele. Então, para usar o caderno. Então eu acabei usando o meu caderno do artista como uma mola propulsora para eu criar o meu roteiro. Então o meu roteiro da minha peça está escrito através das anotações do Marcelo, que acabaram virando o meu caderno de anotações e viraram a parede da minha instalação, então, que ficou lá depois. Então eu acabei utilizando, unindo o útil ao agradável. Então fui lá e escrevi. Então aqui estão todos os poemas do Marcelo, os poemas que viraram música, o que ele pensava sobre a carreira dele, a futura carreira dele, sobre o que ele ia fazer. Então eu acabei utilizando, né? Otimizando o tempo e criatividade. Falei, não, vou criar o caderno dele. Então, aconteceu que o caderno de artista acabou virando uma peça importante, não só no meu processo de criação, assim, de ver o que eu ia fazer, mas também dentro da própria criação. Ele acabou virando parte dessa obra de registros fictícios sobre esse cantor fictício. Então, eu achei legal usar. Escutem o Marcelo, tá? Você vai ter que dar uma palhinha para nós. Alguém daqui, dessa mesa? Eu posso falar. Vai lá. Então, pensando Boa noite para todos. Eu sou Lúcia Virgínia. Prazer em revê-la, Desirê. Pensando assim nessa questão do caderno, para mim participar da residência artística foi tudo muito novo, né? Eu comecei assim, sem saber exatamente o que era, sem eu me entender como artista ainda. E assim o caderno para mim, acho que quando a Desirê fez a narrativa dela, que eu e a Duda, tudo até voltamos ao passado com o caderno das confidências que existiam alguns anos atrás. Então o caderno não foi algo assim que viesse a eu entendê-lo como uma obrigatoriedade, mas sempre foi assim uma coisa muito gostosa de fazer. Teve, não lembro na qual edição, que era um caderno coletivo que a gente levava para casa. Nossa, eu fiz aquilo com tanto capricho que foi assim muito gostoso. E depois todos os outros cadernos, né, das obras, os cadernos individuais, também para mim eu não tive nenhum problema em relação a isso. Sobre as dificuldades, eu vejo assim que existiram coisas que eu gostaria de colocar no caderno, mas eu não coloquei porque ele seria algo público, né? Então eu me senti assim privada de colocar tudo que eu gostaria de ter colocado, né? Então essa foi uma das limitações, né? Em relação assim ao caderno com a obra, eu assim sempre tive muito a concepção da obra na minha mente. Então eu sempre pensei na obra, e eu gosto de pôr a mão na massa quando ela está assim bem desenhada na minha mente. Então o caderno foi também uma forma de eu externalizar essas ideias que estavam na minha mente, mas não assim como uma obrigatoriedade, mas como mais uma maneira de registrar. Então, eu vejo assim que eu fui tendo um amadurecimento em cada edição, e eu vejo assim que o melhor caderno que eu fiz foi o último, da última edição que eu participei, porque ele retrata realmente um caminho que eu segui assim, do começo até o fim. Antes eu tinha muitas mudanças de ideias e aquelas coisas iam meio que se misturando, mas ficava legal também, do meu ponto de vista, né? Mas, então, são essas as considerações. Não tive nenhuma dificuldade, acredito que principalmente o último, ele tem uma relação muito próxima com a obra, penso que nenhuma coisa atrapalha a outra,
Apesar de que a gente via nas exposições assim, as pessoas mais curiosas com o caderno até do que o que está escrito lá. E essa questão de eu não poder colocar tudo o que eu penso no caderno, né? Então, basicamente isso. Mas diga com as suas palavras. Ele quer falar? Não quero. Não quer? Mas você fechou, censurou? Eu fechei um caderno, porque tinha situações que eu não queria expor. Então tá. Já que eu comecei a falar, vou falar. Eu participei de 3 edições e em cada edição eu tive um processo criativo bem diferente um do outro. Então, os cadernos em si, eles refletem bastante essa questão. A primeira, tive uma ideia muito concreta e realizei ela sem percurso algum, saindo do planejado. Então, foi um caderno de um diário, de explicar o que eu tinha planejado e como eu estava conseguindo fazer. O segundo já foi uma situação de uma obra que eu não tinha certeza do que eu faria e fui curtir o processo criativo. E a obra foi acontecendo e o caderno foi acontecendo. E os meus pensamentos foram acontecendo e sendo colocados até que chegou um momento que eu não queria que eles fossem expostos. Porém, eles já estavam no caderno ali físico. Aí eu censurei o caderno. Então o caderno, não sei se você trouxe, eu deixei só uma página visível. É esse? Não, esse é do último. É aquele que tem o tecido. Eu costurei um saco de tecido no caderno, então as coisas que eu não queria que ninguém visse, ninguém viu. A não ser que eu tenha aberto ele. E a última foi um processo criativo bem gostoso, que ele passa e evolui a ideia da segunda, o do primeiro e o do último. Daí tem uma tarja preta, porque a obra falava um pouquinho sobre classificação indicativa, e daí eu já foi um caderno um pouco mais pensado para ser exposto, então eu não coloquei e não revelei tudo sobre a obra, então ela ficou um pouco nesse mistério todo, e o caderno reflete isso. Muito bem. Patrícia? Então, meu nome é Patrícia, eu participei de 3 edições do Residência, Para mim é um prazer grande, Tá aqui com a Desirê de novo, ouvir ela falar é sempre muito bom. E tá podendo compartilhar um pouco, desse processo do Residência Artística, do caderno do artista. Eu sou mais de escrever do que de desenhar, então, assim, meu caderno ele era mais um relato do que eu estava fazendo do que, digamos assim, detalhes da minha obra. Acho que na última edição do Residência, que eu acho que eu consegui me soltar um pouco mais, no sentido de estar desenhando algumas coisas e fazendo, digamos assim, um esboço, um projeto, da minha obra. Até porque na primeira edição eu tinha uma certeza muito grande do que eu ia fazer, e era uma coisa muito... eu trabalhei com a revoada lá, dos pássaros, e retratar isso em tinta óleo. Então, é uma coisa que o caderno, eu não conseguia colocar no caderno, porque os desenhos estavam sendo feitos todos à parte. Então, ele foi mais um relato mesmo. E na segunda edição, eu ainda tive dificuldade com o caderno, que eu acho que tem um pouco do que a Lucinha falou também, de estar me enxergando como artista, de estar, digamos assim, entrando na residência num processo de autoconhecimento, de me encontrar do ponto de vista artístico, a minha identidade, que eu trouxe isso muitas vezes. Então, na terceira edição, eu sinto que é quando eu realmente estava mais amadurecida nesse sentido. E um diferencial da última edição que eu participei foi a participação dos artistas, do Afonso, do Márcio, de tantos que participaram, e isso foi legal para mim colocar no caderno. Então, assim, eu tenho uma certa resistência, mas é no sentido mais de ver o caderno, digamos assim, como um diário mesmo, algo escrito, porque eu tinha também esses diários na adolescência, de estar colocando tudo que acontecia e tal.
Mas, e aí acho que eu me sinto um pouco mais, digamos assim, inibida, porque eu vejo muitos com muitos desenhos, uma coisa, digamos assim, realmente diferente, né? Mas é aquela coisa de ser um processo de cada um, né? Cada um tem uma forma diferente de processar, de colocar como está sendo o seu processo criativo. E aí, com o tempo, eu acho que eu fui percebendo essas diferenças, né? Então, assim, se você perguntar como que é o seu processo criativo, eu ainda acho que não sei dizer como ele é. Mas eu sinto que ele vai fluindo, né? E como expor isso que está fluindo no caderno ainda é algo que eu estou, digamos assim, amadurecendo, né? Então, ele para mim ainda é um desafio. Mas do ponto de vista de escrever sobre o que está acontecendo, eu acho que ele é válido, eu acho que ele é muito legal e é o que funcionou mais para mim. Mais do que ter como um esboço, né, de um quadro, né, você colocar nesse formato, para mim ele é mais no sentido de redigir mesmo aquilo que eu estou fazendo. E realmente eu coloco coisas que eu estou sentindo, por que eu mudei de ideia, e sabe, esse processo do sentir, né? Eu acho que ele está muito presente no meu caderno também. Isso foi uma experiência muito legal. Alguém mais aqui? Acho que é desse lado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, essa foi a minha primeira residência. Eu cursei arte por um tempo, mas eu acabei saindo do curso. E eu sentia muita falta, né? Eu voltei para a residência justamente porque eu sentia muita falta desse processo de criação. Mas eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade com o caderno também, porque eu gosto muito de desenhar. Então, eu gosto muito de fazer os meus traços e eu geralmente tenho um caderno de desenho, que é o caderno que eu estudo. Então, eu tinha muito apego emocional a esse caderno também. Eu acabava desenhando mais lá do que eu acabava desenhando no próprio caderno da residência, né? Tanto que eu acabei tendo que fazer alguns recortes desse caderno para poder colar no caderno da residência. E aí ele ficou mais uma colagem de coisas que eu fiz em outros lugares do que, de fato, uma coisa que eu fiz no próprio caderno. Mas eu acho assim que é um processo interessante porque, como a minha tela ela falava muito sobre o momento que eu estava vivendo e de coisas que eu tinha vivido durante a minha existência, né? E a minha caminhada, também na minha caminhada na arte, eu acho que ela... Eu também tinha um pouco de receio de falar sobre isso no caderno, porque ia ser uma coisa muito visível. Então, eu estava abrindo uma ferida de mim que ia ficar exposta para todo mundo ver. E eu não sei se eu me sentiria confortável de ser vista dessa forma, porque eu mesma estava entendendo esse próprio processo, né? Então, não sei como que isso ia reverberar para mim na obra. Então, eu acho que eu acabei até inconscientemente mesmo não colocando muita coisa escrita no caderno, só mais coisas que já estavam registradas em fotos mesmo, porque como eu fui criando muito com o que eu estava sentindo e levando muito em consideração as coisas que eu estava sentindo no dia para a construção das personagens e das pessoas que estavam na tela, das cores que eu fiz, dos traçados, dos erros que eu cometi, então eu acho que acabava que depois que eu tinha feito, eu parava para refletir sobre aquilo que eu estava vendo. Então, eu refletia muito sobre aquilo, mas era uma coisa que eu guardava mais para mim ou que eu produzia em alguns outros lugares para que eu pudesse lembrar disso quando eu olhasse para a obra, porque era uma obra que eu sei que eu não ia vender, que provavelmente ia ficar para mim, né? Pelo afeto mesmo que estava envolto naquilo. Então, eu acho que talvez participando de uma próxima residência, eu tomaria um pouco mais de cuidado para elaborar isso de que fosse uma forma que contribuísse para essa visualização da minha obra, mas que eu conseguisse delimitar esse espaço entre artista e eu mesma ali, que são coisas que eu não queria talvez que fossem expostas para outras pessoas, mas que eu levaria para mim em um outro caderno meu, talvez. Mas é isso, mas achei bem divertido, assim, acho que talvez elaboraria melhor, mas acho que ele contribui para a obra de uma forma muito divertida, assim, porque é muito legal às vezes, principalmente talvez nessas obras que elas falam muito sobre esse existir, assim, que para mim era isso, que talvez eu tivesse colocado um pouco mais sobre esses sentimentos que eu estava sentindo e as coisas que estavam me atravessando enquanto eu estava construindo a obra, talvez seria mais fácil de visualizar, porque teve muita coisa que ficou muito avulsa, assim, na obra, que as pessoas provavelmente olharam e falaram, caraca, o que é isso, né? Então, mas enfim, mas talvez numa futura aí pensaria de uma forma diferente, é isso. Quer falar, Thiago? De boa. Alguém mais?
Vocês também. Não participaram da residência, mas às vezes, né, trabalha já com o caderno de artista. E também pode falar da experiência de olhar esses cadernos de artista, né? Porque, óbvio, eu me coloco no lugar deles também, porque também já tive meus receios de o que colocar nesse caderno, né? Porque uma coisa é a obra, né? E a obra todos vão olhar ali, você vai se expor, né? Mas o caderno parece que é algo tão pessoal, né? Íntimo, né? Lembra muito o diário, né? E eu, no primeiro e no segundo, eu sempre gostei, nunca tive dificuldade com o caderno, eu sempre achei muito incrível. Eu tive o mesmo sentimento que a Lúcia quando eu recebi o caderno. E esse caderno que a Lúcia estava falando é esse aqui, ó. Esse primeiro, que aí depois virou um caderno de recortes, né? De vários materiais que surgiram durante a residência. Aquele mural que a Daisy falou que nós fizemos, nossa, aquilo ali virou uma bagunça depois de cola, fitas. E aí a gente foi separando e colando e se tornou esse aqui. Mas, assim, eu lembro quando eu peguei esse caderno, eu fui ansiosíssima para casa, pensando o que eu vou pôr nesse caderno, né? Porque era algo que ia passar de mão em mão, né? Algo muito especial, outros artistas vão ver, né? E você quer falar, olha, estou ali, ó, tô junto, né? Mas aí... Oi, bonito! Mas aí funcionou bem, eu gostei. Aí na quarta edição, me perdi agora, eu não sei que edição que foi, eu pensei em fazer um caderno meu, mas aí com o resto dos artistas, não o resto das obras desses artistas, né? Acho que foi no quarto. Então aí eu achei que ficou bem mais leve. Por quê? Porque não sou eu, gente. Mas aí eu tive essa mesma questão, esse mesmo receio de o que eu posso colocar aqui realmente. Tanto que eu tive que cobrir algumas palavras, algumas coisas, pelo fato de ir para um espaço expositivo, né? Que deve ser livre. Então, a gente tem esse pensamento do que realmente a gente vai colocar nesse caderno. Mas eu achei incrível, eu amo ele, gosto muito, mas assim, foi mudando, foi se tornando coisas, né? Na quarta edição eu só fiz colagem. Na quinta edição eu comecei a desenhar os artistas, os personagens, né? Na minha cabeça, tá perfeito, tá igualzinho vocês. E aí, nessa última edição, eu não fiz. E aí, os artistas mesmo começaram a falar, como assim? Você não fez a gente, eu quero que você faça, né, o meu personagem. Então, assim, tornou outra coisa, mas ainda é um caderno. Então, pra mim, ele é um prazer, mas como a Daisy falou, eu acho que eu já tenho essa loucura por caderno, então pra mim assim é muito fácil. Mas eu tenho esses receios também de o que realmente eu vou colocar nesse caderno. Mas pensando pelo lado do público, eu acho muito interessante quando a gente olha uma obra e vê, porque às vezes a obra tá ali sozinha e você quer entender um pouquinho mais, né? Como que foi? O que aconteceu? Por que ele pensou isso? E por que ele passou e colocou isso aqui? Então eu acho que aquele caderno ali às vezes faz a diferença, né? E não que a obra precise também dessa explicação, mas às vezes é bom você ter essa continuidade ali, no entender esse processo, como que foi. Então eu tenho os dois sentimentos aí, de às vezes ficar na dúvida até que ponto que é interessante pra gente como artista tá colocando tudo ali, mas aí ao mesmo tempo é legal porque a gente consegue acompanhar esse processo. Vai lá. Peguei o lugar da Oi, Deus, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Eu acho que eu vou falar de uma outra perspectiva. Eu nunca fiz um caderno de artista. Eu acabo não fazendo coisas visuais, né? Não tenho muita habilidade manual também. E eu venho de uma outra área, né? Eu trabalho com teatro, mas eu trabalho uma área muito compartimentada do teatro, que é o texto teatral, né? É a parte que eu faço. Então, às vezes eu escrevo, né? Eu escrevo de encomenda, né? Para os grupos específicos, para as pessoas específicas, né? Eu escrevo para os personagens específicos. E aí, às vezes vem 1, 2, 3, 4 versões. E é legal de ficar vendo essas versões do que, né, o que eu pensei. Tanto que às vezes a primeira cena, às vezes o primeiro ato inteiro, eu faço a máquina de escrever. Sabe quando trava? Tem a parte mecânica, sempre flui. Aí escrevo, daí vou anotando as coisas, né? Daí parece que a minha... a maneira com que eu entendo a narração, o personagem, escrevo ali e tal. Aí isso é interessante, assim, tal.
Mas eu não vou falar sobre o meu processo, vou falar sobre o processo dos outros. Porque para fazer teatro não dá para fazer sozinho. Então eu preciso das vozes das outras pessoas. Aí eu gostei muito disso que a Desi falou, que é de que a ideia morre para a obra surgir, né? Que a gente precisa esquecer dessa ideia. Então eu não sou nem um pouquinho ciumento das obras, porque à medida que eu termino, a obra já é para o próximo artista. Então terminei o texto, aí o ator que vai ter que construir em cima, ou o diretor que vai ter que construir em cima. E é aí que eu começo a ver os cadernos de artistas. Depois da obra pronta, aí eu vou acompanhar às vezes as montagens, os grupos e tal, e a infinidade de desenhos, de cenários. Então às vezes eu escrevo um personagem com uma cara, e eu vejo o desenho do figurino, o desenho do rosto completamente diferente. Eu imagino um personagem falando com uma voz específica, e chega lá na hora, é outro personagem, mas aquela já não é mais a minha obra, aquela já é a parte da criação do personagem. Aí o Ítalo, né, ele acabou de montar uma peça ontem, assim, nossa, era o desenho dele, o Luca também, o desenho dele do personagem. E acho que essa é uma das coisas mais bonitas. Eu escrevi um textinho faz um tempo para um pessoal que queria falar, eles me dão um tema e um número de atores e eu me viro. Aí ele queria falar sobre fazer arte no interior. Aí eles queriam um espetáculo para 2 atores de rua e que pudesse ser montado em colégio. E queria ter uma base que era o Quixote de Cervantes. Aí, valeu, gente, né? Tem mais alguma coisa para dificultar? Aí, beleza. Aí eu fiz a minha parte de dificultar. Eu pensei num teatro mambembe e tal, e que eles, ao longo da peça, construíssem um moinho de vento durante o espetáculo. Aí, quero ver. Gente, eles tiveram ideias tão maravilhosas, eles iam mandando os desenhos. Aí, exatamente como um caderno de artista, assim, dá para fazer um álbum só dos desenhos desse moinho, que virou um moinho de vento em cima de uma bicicleta. E virou uma carroça, né? A bicicleta do tamanho dessa mesa, assim, gigante. E eles estão circulando agora várias cidades, assim, com essa bicicletinha, eles montam um moinho. Sabe, eu jamais teria imaginado. Não sei montar, não sei desenhar. Acho muito legal de compartilhar as ideias assim e ver esses cadernos surgindo a partir das outras perspectivas. Aí é sempre um caderno novo, né? É o cara que montou o personagem, é o cara que montou o cenário, é o cara que montou a música. E eu acho muito interessante, às vezes, eu levei meus alunos para ver a exposição com a Eli, né? E de ver o processo, eu acho que faz super dialoga mesmo, assim, de ver a obra e depois, cadê o caderno? Gente, é muito legal de ver e muito legal de poder ouvir vocês a partir daqui e ver o percurso do pensamento, da imaginação, da maneira com que cada um consegue criar coisas e pensar coisas novas. Acho que um exercício muito interessante, ela veio dando ideia, né? Seria pegar alguns desses cadernos sem nome, entregar para outros artistas e ver qual o caminho que eles seguiriam. Né? Porque são outras perspectivas interessantes assim, de imaginar. Assim, eu nunca sei, né? Eu escrevo uma linha, eu nunca sei o que vai acontecer, porque não é mais a minha parte. E a mesma coisa vocês que estão nos cadernos e as obras, vocês nunca sabem o que a pessoa que está lá na frente da sua obra vai imaginar, pensar e como que ela vai construir essa narrativa visual, às vezes essa narrativa teatral, a partir da sua própria cabeça. Aí eu adoro a residência, eu acho muito legal poder debater os artistas, conversar sobre arte, sobre essas coisas e tal. Mesmo eu nunca tendo participado e nunca tendo feito um caderno de artista. Tem que fazer? Boa noite, Suzamara, professora aqui do curso, passei pelo curso e eu quero compartilhar uma experiência sobre fazer cadernos na escola, com os alunos na escola. Teve um ano que, acho que uns 2 anos seguidos, eu trabalhei com um caderno que era coletivo também. Então, todas as aulas, alguém levava para casa o caderno para registrar, fazer uma memória, né, alguma coisa relacionada à aula. E aí tinha de tudo, assim, né? Vinha de tudo também no caderno. Vinha coisas que aconteceram aleatórias ao conteúdo trabalhado na sala, mas que era a expressão deles, né, naquele caderno.
E aí tinha também, aconteceram muitas coisas que algumas pessoas estavam ansiosos para levar o caderno para casa, para produzir coisas, até chegar na próxima aula e apresentar para os colegas, né? O que colocou no caderno como registro da aula. E já tinha outras pessoas, né? E depende de cada um também, né? Outros alunos meus que não queriam o caderno, não queriam levar para casa o caderno, não queriam fazer o registro, né? Então, eu fiz essa escolha, assim, bem democrática. Então, se você não quer levar o caderno, pode passar para alguém, né? Então, ficou esse registro. E eu guardo comigo também. Eu guardo todos os cadernos também que eu produzi com eles como registro, né? Das coisas que aconteceram durante as aulas. E, às vezes, eu revisito também esses cadernos pensando... eu sei que eu fiz uma coisa com uma turma lá no ano tal, não sei, vou procurar se está no caderno para ver como que funcionou. Então, também é um registro que funciona para mim, que não é feito por mim, mas é as impressões deles, as memórias que ficaram para eles. Tá. Não. Alguém mais? Não? Shirley, tá baixadinha ali. A Shirley acabou de ver uma página do caderno de 2022, Shirley? Nem lembrava, né? Nem lembrava que eu tinha feito. Desi? Oi, desculpa, eu tava ligando o microfone. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Barracão de novo. Assim, para mim... Eu fico vendo vocês, eu fico vendo o fundo ali fora e assim, como eu não tô mais nesse espaço, parece que eu tô aí, mas não tô. Então, assim, e discutindo um assunto que eu amo, que é a criação. Conversar assim, formalmente, vamos conversar informalmente, vendo os cadernos. Essa memória, né? Isso é um ponto que eu não evidenciei, né? Como que é revisitar esses pensamentos que estavam em ação, como a Shirley acabou de identificar algo que ela fez no tempo, né? É um fragmento no tempo, né? O que desperta essa memória quando a gente tem acesso a ela novamente? Eu fico aqui com a vontade de estar aí e olhar esses cadernos e participar desse café. Ele? Oi, tô puxando. Enquanto eu vou dar uma olhadinha no café, eu convido vocês para vir dar uma olhada. Obviamente eu não consegui trazer. O Afonso, quando eu cheguei, ele falou: Meu Deus, você fez muita coisa. Mas tá aí alguns que nós... Não tô mais ouvindo, não sei porquê. Por que ela não tá vendo? Porque eu não tava segurando o microfone. Oi, Desi. Tá ouvindo agora? Fala agora. Oi, tá ouvindo? Então, eu convidei eles a virem dar uma olhadinha nos cadernos. Expliquei que eu não consegui trazer todos, porque são muitos, mas tentei trazer alguns de cada artista, pelo menos. E é isso. E enquanto isso, eu vou preparar ali a mesinha pro nosso café. Marlon. Marlon. Trouxe dois seu. E ele foi e falou bem aquilo que eu não trouxe. Fiquem à vontade, gente. Deixa eu ver. Qualquer coisa. Como é que é? Não, eu vou colocar o todo, né? Devolver os cadernos daqui a 10 anos pelo que as pessoas fazem para ter os seus menores. O próprio artista? O próprio artista. Nossa, imagine, gente, daí, nós falando, não, por que eu fiz isso? Ouviu a ideia do Afonso? Daqui 10 anos a gente pegar e reviver e tentar reproduzir tal coisa? E se a gente pegasse o caderno de um artista, eu vou produzir essa obra de um artista. Então? Como é que seria?